Eles foram os primeiros a navegar os oceanos e mudar a história da humanidade para sempre. Uma jornada mortal que nenhuma outra nação ousou começar, mas que transformou um pequeno e pobre país da Europa no primeiro império global, colocando seu nome e legado no eterno panteão da história mundial. Então, cavaleiros, essa é a história de Portugal. A gênese de Portugal começa aqui no ano 1000 AC, com eles, os celtas. Estudos recentes indicam que os primeiros celtas surgiram aqui, Portugal, e daqui foram para esse monte de lugares aqui e fizeram esse monte de coisas aqui. E os celtas portugueses mais conhecidos são os lusitanos, galaicos e cônios. Portugal tinha celtas, mas também tinha gregos e fenícios, colônias de gregos e fenícios. Gente boa, feliz, guerreira, mas eles querem ouro, eles pegam ouro, muito ouro. E assim eles vivem, o sol brilha, a terra gira, os pintinhos piam, até que... Toque, toque. Quem é? Os romanos. No século 3 AC, os romanos chegam em Portugal. Eles querem briga, e com eles, os cartagineses, os brabões do Mediterrâneo, filhos dos fenícios. Os romanos quebram os cartagineses. O ouro que era dos celtas, que era dos fenícios, dos gregos e dos cartagineses, agora era de Roma. Os romanos avançam, conquistam tudo, quase tudo, porque os celtas tinham ele, o Highlander, o pastor de unicórnios, o vingador lusitano, Viriato. Mas depois de um século de guerras, eles caem e os romanos vencem. Eles criam uma cidade romana, a cidade romana, aqui, e chamam de Portus Cali, que significa Porto Belo, ou Porto Quente, ou Cais do Porto, ou Porto alguma outra coisa, mas que um dia, cavaleiros, se tornaria esse nomão aqui, Portugal. Os romanos levaram o ouro, mas deixaram a língua, a lei, religião, arquitetura, agricultura e cultura que marcariam para sempre o povo e território português. Mas Roma cairia no século V e Portugal sofreria uma outra invasão, dos bárbaros germânicos, principalmente dos suevos e visigodos. Eles destruíram tudo, menos isso aqui, o cristianismo. Agora os bárbaros eram cristãos. Mas os suevos eram um pouco mais cristãos que os visigodos, que invadiram os suevos porque eram mais cristãos que eles. E assim eles viviam, brigavam, guerreavam, invadiam e lutavam até que de repente... eles fizeram as pazes e ficou tudo bem. Ufa, que alívio. Toque, toque. Quem é? Os muçulmanos. No século VIII, uma invasão quase infinita de mouros e árabes tomam a Península Ibérica de assalto, deixando os cristãos sem chance de reação. Eles tomam tudo menos essa região aqui, o Reino das Astúrias. Todo o resto era do Califado Omíada, que passou a chamar a península de Al-Andalus. E com os muçulmanos, os cristãos só tinham 4 opções. A. Eles podiam virar muçulmanos e ficar de boa. B. Podiam continuar cristãos, mas eram obrigados a pagar uma multa por isso. C. Podiam ficar com raiva, não pagar essa multa e serem mortos ou escravizados. Ou D. Podiam ficar com raiva, não pagar a multa e partir para a porrada. E agora? Qual das 4 opções os cristãos escolheram? Vote nos seus telefones. Com licença, posso ver a opção D de perto? Claro, fique à vontade. E assim começa a Reconquista Cristã em 722 AD na Batalha de Covadonga, liderados por um rei quase mítico, Dom Pelágio. E desse reino, vários outros reinos surgiram durante quase 8 séculos de reconquista. Os reinos de Leão, Navarra, Aragão, Castela e Galiza foram os primeiros. E o reino de Leão tinha um condado, o Condado Portucalense, que foi entregue a Henrique de Borgonha como dote de casamento da filha do rei, Teresa de Leão. Enquanto os caras ganhavam condados de presente de casamento, eu e você ganhamos um liquidificador que nem funciona direito. Então, Henrique, esperto, aproveita conflitos políticos e declara a independência do condado portucalense. Ele morre em 1112 e sua esposa Teresa assume como regente do condado e já começa cagando tudo. Agora ela queria unir o condado portucalense ao reino da Galiza. Só que ela tinha um filho que não gostou nada disso. Ele, o Conquistador, o resultado da fusão de Goku, Superman, Hulk e a Manopla do Infinito. Ele, Dom Afonso Henrique.
Liderando barões portucalenses, ele enfrenta sua mãe e o reino da Galiza na Batalha de São Mamede em 24 de junho de 1128 na cidade de Guimarães, no norte de Portugal. Dom Afonso Henriques expulsa sua mãe e se torna o novo conde portucalense. Mas 11 anos depois, ele se tornaria um herói português. Na lendária Batalha de Ourique, ele derrota uma esmagadora e numerosa força muçulmana. Mas ao lado dele estavam valentes e leais guerreiros, os Cavaleiros Templários. Eles estiveram presentes desde a fundação de Portugal, criando uma relação de lealdade com a nação que atravessaria os séculos. Com a vitória de Ourique, Dom Afonso Henriques foi aclamado rei de Portugal, e assim, em 1139, nascia o Reino de Portugal, com a dinastia de Borgonha. Mas Afonso ainda teria uma última glória: Lisboa. A reconquista da Península Ibérica era tão importante para o mundo cristão que ela chegou até a fazer parte da Segunda Cruzada. Aliás, esse foi o único sucesso dela. O cerco de Lisboa, em 1147, foi um golpe decisivo na dominação islâmica, com o ato final em 1249, com a conquista do Algarve. Era o fim da reconquista cristã em Portugal, era o fim da dominação islâmica. E Afonso III deve ter morrido rindo. Ele deixou Portugal livre dos mouros, unido como um estado forte e estável, e ainda deixou ele, seu filhinho, o primeiro nerd português, Dom Dinis I. Amante e incentivador das artes, cultura e arquitetura, diplomata, fundador oficial da língua portuguesa e da Universidade de Coimbra, uma das primeiras universidades da Europa. Em termos simples, Dom Dinis I está para Portugal, assim como Dom Pedro II está para o Brasil. Se os dois existissem na mesma época, eles iam dominar o mundo fácil. E ele, dentre todos os reis da Europa, foi o primeiro a proteger e preservar o legado dos cavaleiros que ajudaram a criar sua nação: os Templários. Ciente da trama do Papa Clemente V e Filipe IV de França de confiscarem todos os bens dos cavaleiros, ele desafiou todas as bulas papais que ordenavam a prisão e execução dos Templários, como a Ad Providam e a Vox in Excelsior. Os Templários estiveram ao lado de Portugal durante todos esses anos, agora seria a vez de Portugal estar ao lado deles. Depois de anos de negociações, o Papa finalmente cedeu à pressão de Dom Dinis e autorizou o pedido dele em 1319 com a bula Ad Ea Exquibus, a criação de uma nova ordem de cavaleiros formada por todos os Templários em Portugal. A Ordem de Cristo seria a guardiã do legado dos Cavaleiros do Templo e até do símbolo que foi a face desses guerreiros épicos. E essa atitude corajosa seria responsável por colocar Portugal no topo do mundo um século depois. Mas antes disso, Portugal passaria por uma prova que testaria ao limite o valor e determinação do seu povo e que poderia mudar para sempre o destino de sua nação. Fernando I, bisneto de Dom Dinis, tinha uma esposa, ela, a jararaca traidora de Portugal, Leonor Teles. Com a morte de Fernando, ela passa a governar com o objetivo de entregar Portugal ao Reino de Castelo. Com a maioria da população contra a rainha, o país entra em guerra civil. E para completar o caos, o poderoso Reino de Castelo invade Portugal com tudo. Uma força esmagadora de mais de 30 mil homens tinha apenas um objetivo: a conquista definitiva de Portugal. Mas um homem seria a face da resistência de um povo teimoso e determinado. Ele, o guardião português, o arauto de uma nova era, o He-Man lusitano, Dom João de Avis. Filho do rei Pedro I de Portugal, ele lidera o povo para o campo de batalha contra Castelo. 6.000 portugueses contra 30.000 castelhanos. Mas Portugal tinha ele, Nuno Álvares Pereira, o cavaleiro monstro português. Mesmo assim, em 14 milhões de probabilidades, Portugal ganharia em apenas uma. Mas Portugal só precisava dessa única oportunidade. Na épica Batalha de Aljubarrota, em 14 de agosto de 1385, os portugueses exterminam as forças castelhanas na batalha mais importante da história de Portugal e a mais humilhante dos reinos espanhóis. No mesmo ano, Dom João I é aclamado novo rei de Portugal, dando início à lendária dinastia de Avis. Essa mesma dinastia não só salvou a história de Portugal, mas nas décadas seguintes seria responsável por mudar a história da humanidade para sempre. E muito obrigado aos cavaleiros apoiadores do canal. O apoio de vocês é épico.
E se você gosta do canal e também quer ajudar esse cavaleiro solitário a continuar produzindo vídeos de qualidade, é só clicar no link do Apoia-se que está aí na tela e na descrição do vídeo e se cadastrar, por favor. Vejo vocês na nossa próxima saga e, por hora, adeus!